Senhor Jesus Cristo, que as riquezas de Cristo abundem em seus corações, em suas vidas. Queridos irmãos, estamos continuando o nosso trabalho de discipulado. Nós estamos usando esse canal para trazer matérias exclusivas sobre discipulado. E hoje nós vamos falar sobre o curso A Mente de Cristo. Como nós sempre falamos, esse curso ele tem como finalidade nos ensinar como ter atitudes igual a de Cristo, pensar como Cristo pensou, ter comportamentos igual ao de Cristo. E hoje vamos falar sobre um assunto muito importante, né? Porque hoje a gente vai aprender alguns princípios que nós precisamos aprender na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é nosso exemplo e devemos seguir as suas pisadas. Vamos lá? Hoje vamos falar sobre a unidade 9. O tema é as relações de Jesus com as coisas e as pessoas. Então nós vamos falar sobre as relações de Jesus nessa terra aqui, que ele tinha com o mundo material, na verdade, e relação também que tinha com as pessoas, que também é muito importante. Esse estudo hoje, ele tem essa importância porque se você hoje quer trabalhar na área missionária, quer trabalhar na área diaconal, na área do ministério, do modo geral, é preciso que aprendamos esses princípios, principalmente quando se diz relacionar com pessoas, com vidas, com humanos, que isso pode nos trazer aí uns probleminhas que a gente sabe que a gente precisa resolver e aprender. Unidade 9, quer dizer, nós estamos quase chegando aí o nosso término, já terminando a unidade 9 hoje, a gente vai ficar faltando apenas 3, né? Faltam 3 unidades para terminarmos o curso A Mente de Cristo. Para mim é um triunfo, é um troféu que nós recebemos. Quando nós terminamos lá o Conhecendo Deus, Fazendo Sua Vontade, para mim foi como eu tivesse recebido um troféu e chegado ao final de um percurso. E hoje vamos fazer a mesma coisa também com a Mente de Cristo e os demais. Bom, queridos, vamos lá. De imediato, vamos aqui. O primeiro tópico que vamos falar sobre essas relações de Jesus com as coisas, com as pessoas, o primeiro tópico é Jesus e o amor às coisas materiais. Vamos lá? Tanto com o seu exemplo como o seu ensino, Jesus não deixou dúvida alguma de que dava valor aos bens deste mundo. Então, há um equívoco que talvez cometem de dizer que Jesus ele não valorizava as coisas do mundo e não se importava com elas. Mas não, se nós formos ver a vida de Jesus na Terra, você vai perceber que ele dava muita importância a tudo isso. A prioridade é outra questão. A questão de ter prioridade não é questão que você não dê valor às coisas do mundo e aos bens que estão no mundo, desse mundo. Entendeu? Porque aí o que Jesus fazia, o que nós devemos fazer também, é dar prioridade ao reino de Deus. O reino de Deus é a prioridade. E se nós não demos prioridade ao reino, aí sim, nós estamos cometendo um erro muito grande. Mas não vamos entrar nesse equívoco que comete aí fora, dizendo que Jesus não se importava com isso. O lugar escondido para o seu nascimento foi um estábulo. A maior parte de Jesus a maior parte da sua vida, Jesus foi um homem de trabalho, ele foi um carpinteiro.
Durante o seu ministério ele disse: as raposas têm corvis, as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. No momento da sua morte, o único bem material de Jesus era a roupa sobre a qual os soldados lançaram sorte. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero que você entenda. Jesus, ele valorizava assim, mas o que vai concluir, o que você vai levar após sua morte? É isso que ele quer ensinar pra gente. Não vai levar nada. Enquanto estivermos vivos aqui, vamos aproveitar a vida, claro, dentro dos seus limites e priorizando o reino de Deus. Agora, não dando valor mais às coisas terrenas, os bens terrenos, do que o reino. Olha, o ensino de Jesus. Em seu ensino, Jesus pôs em contraste as verdadeiras riquezas com as riquezas injustas. Eu quero ler com você Lucas, capítulo 16, versículo 11. Vamos dar uma olhadinha rapidamente aqui. Hoje, para a gente não poder também sermos muito extensivos, né? Então a gente vai ter que ler aqui capítulo 16, versículo 11 de Lucas, diz o seguinte: assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará riquezas? Bom, o que nós podemos ver aqui é uma advertência que Jesus nos dá no caso de querer acumular riquezas. Ele adverte aqui os jogadores, os seus seguidores, não ajuntarem riquezas. Ela, na verdade, não vai ter valor nenhum. Não vai ter valor nenhum. Então, por isso que a gente, na verdade, precisa entender que Jesus não estava desvalorizando. É desnecessário. Eu não estou falando aqui porque eu sou pobre, ou porque você é pobre, ou porque o mundo é pobre. Não. Estamos falando aqui, esses são os princípios que Jesus nos ensinou sobre isso. A gente vai falar mais abertamente. E ele mesmo disse que, porque onde estiver o teu tesouro, aí também está o teu coração. E é triste ver tantas pessoas não progredindo no reino, não tendo sucesso no reino, justamente por causa desse tesouro que querem ajuntar aqui na terra. Eu conheço alguns colegas nossos que poderiam hoje estarem num avanço total, mas não estão porque preferiram se estacionar em acumular riquezas. O princípio de Jesus é evidente na parábola do rico insensato. O fazendeiro insensato manteve acumulado as suas colheitas e cada vez em depósitos maiores. E logo exclamou: descansa, come, bebe e regala. E regala-te. Aquela noite, mesma noite, o Senhor pediu a sua vida, sua riqueza acumulada. Não lhe serviu para nada. O que vai servir para a gente? Depois da morte, o que isso vai somar para a gente? O que isso vai levar? Não vamos levar nada. Então, queridos, enquanto estivermos nessa terra, vamos fazer que tudo aquilo que Deus concede a nós depositarmos ela, aquilo que Jesus nos entregou, para podermos levar para a glória do nosso Deus. É isso que ele pretende, que ele nos ensina aqui. Vamos lá, vamos continuar aqui o nosso raciocínio. Jesus disse: assim, pois, todo aquele que dentre vós que não renunciar a tudo quanto possui, não pode
ser meu discípulo. Quando Jesus chamou Mateus para ser discípulos, este, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. No versículo seguinte, entretanto, Mateus tinha uma casa na qual hospedara Jesus e seus colegas publicanos. Se eu deixar tudo, pode dar a ideia de que ele deixou apenas a profissão lucrativa e não os seus bens. O Evangelho, porém, não menciona que Mateus voltou alguma vez a esta casa. E ele é sempre descrito seguindo Jesus e nas diversas viagens ao redor da Galileia, Pérea e Judéia. Então, na verdade, Mateus era um homem rico. Então, o fato de ele deixar tudo não quer dizer que ele deixou os seus bens. Provavelmente, Mateus era um homem casado e deixou os seus bens com a sua família. Não vamos aqui provar isso, porque a Bíblia, na verdade, não nos dá alguma luz sobre isso. Mas, provavelmente, isso pode ser isso que aconteceu, né? Por exemplo, nós temos também outro exemplo também do jovem rico, né? Do jovem rico que recusou, né, seguir Jesus por causa da sua riqueza, das suas fazendas, dos seus pertences. E às vezes muitas pessoas, infelizmente, recusam a seguir o chamado do ministério, o chamado que Deus lhes fez para poder viver em menção dos seus bens. Então isso é muito chato, né? Muito chato mesmo. Vamos lá? Vamos seguir. Jesus pôs um limite firme e preciso com relação ao amor às coisas materiais ao dizer: ninguém pode servir a dois senhores, porque o que há de odiar um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não pode servir a Deus e às riquezas. Não há nenhuma possibilidade disso acontecer. Não existe essa coisa de você querer agradar os dois. Um vai ter que deixar de lado. Infelizmente, vai ter que deixar de lado. Então, e a maioria das vezes, que sempre é deixado, é sempre o reino de Deus. A mente de Cristo coloca Deus acima de todas as coisas do mundo. Se você tem uma mente de Cristo, se você quer ter uma mente de Cristo, já tem que pensar um pouquinho nisso já. Já colocar dentro da sua mente, dentro de você, que você precisa fazer algumas renúncias. Vamos lá. A solução para o amor às coisas materiais. A avareza nos fará aferrar as coisas para usá-la egoisticamente. Quer ver uma passagem bíblica interessante? Eu quero compartilhar com vocês também. É Efésios, capítulo 5 e versículo 5. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5 e versículo 5. Vamos lá, eu quero compartilhar com vocês. É bom te ler a Bíblia. Eu sei que o tempo pode fugir um pouquinho, mas a gente vai tentar aqui correr. Vamos lá, capítulo 5, versículo 5 de Efésios. Diz assim a palavra de Deus: porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, o impuro, o ganancioso, que é idólatra, que tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então, não há possibilidade de as coisas andar paralelas. Isso não anda paralelo. Desejos mundanos com desejos de Cristo. Não tem como. Tanto Tiago capítulo 4, você pode ler em casa. Me falei do versículo 1 ao 5, se me fala a memória. Tiago, ele dá uma ênfase nisso aí.
né? Jesus disse ao jovem rico que repartisse os seus bens com os pobres, porque eles haviam se transformado, porque eles se haviam transformado num Deus falso. O melhor remédio para o amor às coisas materiais é dar com alegria. Quando você dá algo ao reino, você dá como? Qual é o sentimento? É claro que em algumas vezes, ou algumas pessoas, ou talvez todas elas, sem querer julgá-las, talvez não tenham ideia do que como está o seu coração em dar algo. Eu mencionei aqui alguns vídeos atrás aí sobre uma irmãzinha que nós tínhamos na igreja. Ou melhor, ela está na igreja ainda. E todas as vezes que o pagamento dela atrasava, ela chegava para mim e dizia assim: pastor, me perdoa aí, tá? O meu pagamento atrasou e eu não pude trazer o dízimo. Então, se vê a satisfação que essa pessoa tem em dizimar, em ofertar a casa de Deus. Então, é isso que está faltando hoje nos corações das pessoas. Uma criança, né, tem um coração igual de uma criança, que tem a alegria de dar, de doar, de repartir, por mais que às vezes elas brigam, né, tal, mas existe a pureza, existe aquela essência gostosa e bonita de uma criança. Amém? Jesus repetidamente exortou a dar com alegria. No Sermão da Montanha ordenou: dar a quem te pedir e não volte as costas a quem quiser que lhe empreste. É difícil isso, né? Jesus também advertiu: um ato de dar deve ser em secreto. Não devemos anunciá-la publicamente. Deus só está interessado na motivação do coração. Deus não está interessado da sua amostra. Você pegar aquela oferta e dar uma esparadinha, vou ofertar hoje. Uma notinha de 100 reais, vou ofertar hoje. Horrível, ridículo isso, né? O dinheiro pode chegar a converter-se em um Deus poderoso que exige lealdade, uma maneira vil, mas eficaz. Tem pessoas que são escravas do dinheiro. Escravos do dinheiro. A atitude de Cristo permite a participação de uma transações financeiras, que nos adverte que podem ser perigosas. Irmãos, o dinheiro tem que ser muito bem calculado quando você aplica-se a ele. Tem pessoas que, são tão venerados com essas coisas de dinheiro, trabalham exaustivamente, trabalham acima do seu limite, né, para poder ter o dinheiro. Isso não é aconselhável. Existe uma analogia, uma simbologia com a igreja, com o povo de Israel. Deixa eu falar aqui a palavra, eu não vou aqui detalhar sobre o assunto, porque é um assunto bom de falar e quem me conhece sabe que mexe nesses assuntos, dá vontade de falar. Então o que acontece? Vamos lá. Qual era a ordem de Deus para Israel? Trabalham 6 anos diretos, sem folga, sem férias. São 6 anos. Quando chegar no 7º ano, não trabalhe. Fique esse ano todinho sem fazer nada. Para o quê? Para poder aliviar a terra. Dentro de uma soma, Deus ele somou, e ele é muito bom em matemática, somou que Israel durante 70 anos. Então, agora não dá para fazer agora 70 dividido por 6,
acho que vai dar conta exatamente de Israel. Eu vou fazer essa conta em casa, eu lembrei disso agora, querido. Eu não tinha nem lembrado desse negócio ainda. É por isso que é bom de trabalhar aqui na espontaneidade, sem quebrar vídeo, porque eu não fecho, eu não fecho o vídeo, eu não corto o vídeo. Tudo que nós falamos aqui durante o nosso período de oração, de estudo, a gente vai continuar falando. A gente está falando aqui, a gente é espontâneo. Eu vou fazer esse cálculo, mas você também pode me ajudar também em casa a fazer esse cálculo. Eu acho que o cálculo seria dividir 70 por 6. É mais ou menos isso aqui. Depois eu vou fazer o cálculo mais ou menos e vou ver se dá certo. Mas é mais ou menos isso. Então somou-se 70 anos que Israel roubou do Senhor. E agora o que Deus fez? Deu a ordem para que eles fossem para a Babilônia para ficarem 70 anos lá cativos babilônios. Por quê? Para deixarem a terra ela descansar. A mesma coisa acontece conosco. Né? Às vezes você trabalha e fica aquela ânsia de dinheiro, trabalhando. Aí Deus permite, sabe o quê? Você ir para a cama. Aí você não trabalha mais. Agora você vai folgar, de qualquer maneira. Tá entendendo? Vamos evitar isso. Tirar essa neurose de dinheiro. Vamos lá, agora vamos para a lição 2. Vamos falar agora sobre a confiança na provisão de Deus. Jesus ensinou que Deus se encarrega de prover as necessidades de seus filhos. Em duas passagens paralelas, no caso que a gente vai colocar aí, Mateus capítulo 6, versículo 25, 34, e Lucas capítulo 12, versículo 22 e 32, Jesus diz que Deus cuida das aves e dos lírios. Já que Deus cuida deles, sem dúvida cuidará de seus filhos, que são muitos mais valiosos. Então, vamos analisar isso, é uma questão de raciocínio. Você não precisa pensar muito. Pode raciocinar pouco. Se Deus cuida de todos, de tudo, você não vê um pássaro morrer de fome, a não ser que um gato pega ele. Você não vê os animais, vê as plantas sendo muito bem tratadas. Queridos, Deus cuida deles e muito mais de nós. O que está faltando em nós exatamente é confiar que Deus é o nosso provedor. As nossas ações, na verdade, os nossos comportamentos de alguma forma, têm mostrado que a gente não confia em Deus. Quer dizer, a ansiedade, na verdade, é uma delas. A ansiedade é uma prova que nós não confiamos em Deus. Porque se você está ansioso por algo que ainda não aconteceu, que você já está antecipando o problema, então quer dizer que Deus não vai solucionar o problema. Que Ele é incapaz de solucionar o problema, ou você se acha capaz de Deus solucionar o seu problema. Mas na verdade, o que nós podemos ver na Bíblia é ao contrário disso. Deus sempre está querendo prover. O Salmo 23 fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Vamos continuar? Desde os seus últimos anos de adolescência, Jesus trabalhou como carpinteiro. Isso aí, ó. Ele mostrou que o trabalho é bom e útil. Um dia alguém sempre faz essa exclamação, ou essa pergunta. Exclamação não, pergunta. Interrogação. Fala: quem descobriu o trabalho? Quem inventou o trabalho? Aí alguns, até na brincadeira, falam: eu que soubesse quem inventou o trabalho, eu matava ele. Aí te responde: então tu vai matar Deus. Quem inventou o trabalho foi Deus. Jesus, ele é a prova disso. É a prova disso, que ele era a favor e viu que o trabalho era muito bom. Trabalhar é bom demais. Eu fiquei desempregado um bom tempo aí, queridos irmãos, que coisa louca, né? Eu fiquei
desesperado. E hoje eu estou trabalhando, estou muito feliz da vida. E graças a Deus por isso. Vamos continuar? Depois que Jesus começou o seu ministério, Deus satisfez suas necessidades materiais mediante ao ministério de algumas mulheres que o serviam com seus bens. Jesus não lhes permitiu que entregasse sua riqueza, como fez em relação ao jovem rico. As riquezas não era o Deus delas. Elas haviam devotado o seu amor, a sua devoção a Cristo. Graças ao que elas deram, Deus permitiu que Jesus e seus discípulos dedicassem todo o seu tempo ao ministério. Portanto, Jesus não estava preocupado em satisfazer as suas necessidades diárias. Deus as satisfez. Jesus Cristo disse que Deus fará isso por nós. Deixa eu deixar aqui abrir um parêntese aqui, para falar um pouco das mulheres. O ministério feminino, na verdade, ele já é eficiente desde aqui. Vemos que as mulheres, elas trabalhavam para poder sustentar o ministério de Jesus. Nós podemos ver isso, né? No capítulo 8, no versículo 2 a 3, eu creio que você já viu isso na tela aí. Você vai ver que Jesus Cristo, ele valorizava. Tanto que quando ele morreu, quem foi lá para o sepulcro e quem foi os privilegiados, ou vamos dizer as privilegiadas, que a qual presenciaram a ressurreição de Jesus. Então, amados, valorizamos nossas mulheres. Elas trabalham muito. E vocês que são da parte feminina de uma igreja, sabem que vocês têm um valor muito grande, né? E é importante o trabalho de vocês na igreja. O pastor precisa de mulheres que oram, mulheres que trabalham, mulheres que vivem em função do reino de Deus. Todo pastor precisa disso. Então, queridos e queridas, tá aí a dica para vocês, viu? Em nome de Jesus. Vamos prosseguir? A preocupação é inútil em vista do cuidado e a provisão de Deus para os seus filhos. Jesus proibiu expressamente a preocupação pelas necessidades diárias, até afirmou que esse tipo de ansiedade é pagã. Jesus descreveu como um mundo pagão procura ansiosamente a satisfação de suas necessidades, porém, diz que seus seguidores que façam bolsas que não envelhecem e o tesouro no céu não se corrompe, é imperecível. Viver em função do reino. Então, o que Jesus quer dizer é o seguinte: quando nós nos preocupamos com o nosso dia a dia, nós estamos igual ao mundo. E não estamos diferentes do que o mundo pensa. Talvez, em alguns casos, estamos piores do que o mundo. Porque eu conheço pessoas que não têm Jesus, que ainda não aceitaram Jesus, que não são evangélicos, mas não se preocupam, elas confiam em Deus. Mesmo que elas não entendem a essência de Deus, que é Jesus. Mas elas confiam muito mais do que aqueles que estão enfiados na igreja. Né? Vamos lá. A preocupação não resolve nada. Pelo contrário, desperdiça o esforço mental e não caracteriza a atitude de Cristo. Quer ser igual a Cristo? Então vamos pensar como Cristo. Terceiro ponto aqui agora. A percepção de Jesus sobre o tempo oportuno. Escute só. Jesus jamais pareceu apressado. Nunca mostrou sinais de preocupação pelo tempo. Nunca. Jesus, ele sempre foi uma pessoa assim, serena. Ele não se precipitava, não corria demasiadamente contra o tempo ou com o tempo. Esperava tudo acontecer. E as coisas vão acontecer. Uma certa vez Jesus
foi interpelado por Jairo, porque a sua filha estava doente. Jesus vai lá e eu vou lá curá-la. Jesus, no meio do caminho, Jesus ele para tudo. Ele para o cortejo e fala assim, olha, alguém me tocou. Eu fico imaginando na cabeça de Jairo. Imagina você pai, até você mesmo mãe. E você está lá com seu filho quase morrendo ou quase morto. E aí você vai até Jesus, Jesus vai lá e para no meio do caminho. Eu fico imaginando a mente. Se for um de nós, talvez ficaria Jesus. Não dá tempo não, eu só vou parar aqui, porque Jesus, e Jairo, a Bíblia não descreve o comportamento de Jairo, mas eu imagino como eu ficaria, como você talvez ficaria numa situação assim. Mas aconteceu que houve aquela questão da mulher do fluxo de sangue, que ela foi curada, e quando chega, e vão se aproximando, e quando chega próximo à casa, alguém disse, não precisa mais molestar o mestre, a menina morreu. Jairo entra em desespero, talvez pensou, puxa vida, é aquela mulher, se ela não para Jesus, meu filho não teria morrido. Você já pensou nisso já? Se não fosse aquilo, se não fosse aquele sinal, tem que ser aqui onde eu moro, eu não dou sorte. Toda vez que eu vou passar por determinado sinal, ele sempre está fechado. Eu até me acostumei, até não ter mais pressa mais. Entendeu? Existem sinais da nossa vida que nos para um propósito, para uma finalidade, um objetivo de Deus, para algo que Deus quer realizar na nossa vida de muito maior do que simplesmente uma cura qualquer. Ele quer ir além daquilo que nós imaginamos que pode acontecer, mas Ele quer que nós vemos Ele como muito mais além do que isso. Ele quer que nós vivemos a cada dia um milagre, a cada dia vivendo um milagre dele a cada momento. Mas para isso precisamos entender o tempo de Deus, o tempo do Senhor. E talvez seja isso o nosso problema hoje, entender esse tempo. Nós também vimos outro caso também na Bíblia, o caso de Jairo. E aí as irmãs mandam um recado para Jesus e fala que... E aí vemos que Jesus ele fala, tá bom. E ainda fica 2 dias lá onde ele estava. Fica 2 dias lá ainda. E quando ele chega em Betânia, já havia 4 dias que Lázaro já havia sido sepultado. Mas tem uma palavra, eu não lembro aonde está escrito, você pode abrir lá no capítulo 11 de João, e ele diz uma palavra que me chama muita atenção. Entendeu? Por mais que você não... Por mais que nós, às vezes, não só obviamente você, nós às vezes não levamos muito a sério um estudo bíblico, mas tem que levar em conta alguns princípios, alguns tópicos, alguns detalhes. O detalhe é esse aqui. Aí Jesus, Marta chega para ele e diz, olha, o seu irmão vai ressuscitar, no versículo 23. Aí, Marta, eu sei, Senhor, eu sei que quando veio a ressurreição, ela entendia muito de escatologia. Ela entendeu que Jesus iria ressuscitar os mortos no último dia. Aí Jesus replica para ela de novo, da tréplica, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu amo esse versículo. Ainda não é o detalhe que eu estou querendo te mostrar. E aí ele fala assim, eu quero ver onde está esse camarada morto. Aí levaram ele. Quando ele chega lá, aí Jesus já está morto. E aí Maria, ela corre e depressa e vai ao encontro dele. Jesus
olhando a situação toda, diz a Bíblia que mostra esse momento ímpar de Jesus, que é quando ele chora. Quando ele chora. Aí diz a Bíblia que ele ora, ele fala assim, que Marta prostra diante dele e fala: Senhor, se estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. Aí ele vê, aí no caso, nós já falamos, ele vê Maria chorando. Aí o teu espírito, diz a Bíblia aqui, no versículo 33, ao ver Maria chorando Maria, os judeus o acompanhavam. Jesus agitou-se no espírito, perturbou-se e perguntou: aonde o colocaram? E aí ele fala assim: ó, tá ali, mas cheira mal. Vamos ao versículo, né? Está no versículo 40. Olha que interessante. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que, se cresce. Aleluia. Deixa eu repetir de novo. Eu vou escrever sem colocar, eu vou escrever juntamente com a minha tela aí. E ó, não lhe falei, se você cresce, viria a glória de Deus. Qual é o detalhe? Talvez você dá uma pausa agora e eu vou beber água e você vai dar uma pausa agora, eu vou beber água e você vai responder. Qual é o detalhe desse versículo? Bom, se você foi sincero comigo, você deu a pausa, porque agora eu vou dar a resposta. O detalhe é, eu já lhe falei, se você crer, a palavra está, se você crer em mim. Então, o que está faltando hoje, na verdade, é a gente crermos em Deus. Sabemos que mesmo que o momento esteja meio obscuro, meio difícil, a circunstância está complicada, porque é um probleminha aqui, é outro probleminha ali, é outro lá, outro acolá, e vai embora, e vai a montanha de problema. Mesmo que esteja assim, queridos, creia que Deus tem o controle de tudo. O tempo pertence a Ele. Aleluia. Pertence a Ele. Vamos pensar nisso. No que se refere ao seu tempo, você pensa e sente como Jesus? Porque Jesus pôs a mente no reino, concentrou-se a atenção em seu propósito para o ministério. Até para ministério precisa de tempo. Não é tudo assim, ó. Não. Tudo requer tempo. Tudo requer. O tempo, na verdade, se chama o processo da vida. Israel entendesse isso, eles ficaram 40 anos no deserto e não entenderam isso. E parece que a história continua a mesma ainda hoje. As pessoas estão tanto tempo aí no Evangelho e não saem do ABCD. É complicado. Vou terminando já, Vilas. Eu vou ter que adiantar aqui tanta coisa boa para te falar, amados, mas o tempo não nos permite. Eu quero ler só essa parte aqui só. Não vou nem ler essa parte, senão vai aumentar mais o tempo ainda. Vamos lá, para o número 4. Agora vamos falar sobre as amizades de Jesus. Jesus era uma pessoa que fazia muitos amigos e os fazia com facilidade. Foi convidado a bodas de amigos da família e as abençoou. Com frequência, Jesus aceitava convites para cear. Ele exaltava a amizade, suas amizades eram profundas. Frequentemente visitava a família de Maria, Marta e Lázaro em Betânia. João nos diz que Jesus os amava. Com toda confiança, Marta e Maria mandaram buscar Jesus quando Lázaro ficou doente. Já falamos sobre isso. Já temos analisado a virtude de ser tratáveis. Jesus demonstrou essa virtude em relação aos seus amigos. Jesus foi também fiel aos seus amigos. Esteve junto deles nos momentos de necessidade e supriu as suas necessidades. Quando Jesus visitou a casa de Simão Pedro, ele curou a sua sogra.
Olha que coisa bonita. Jesus ele amava a amizade. Ele era amigo, fiel. Não é como alguns às vezes que dizem amigos, mas na hora que precisam provar, que sempre nós temos uma prova, quem são ou quem não são nossos amigos. Basta você entrar numa situação adversa, aí você vai ver quem são seus amigos ou não. Queridos, é assim que funcionam as coisas. E Jesus é o nosso amigo, porque ele estava nas horas certas e também nas horas incertas. Ele era nossos amigos, nosso amigo. Ainda continua sendo nosso amigo ainda. Jesus amava seus amigos e era fiel e tratável. Por sua vez, os amigos de Jesus eram fiéis a ele. As mulheres permaneceram junto à cruz em circunstâncias terríveis. Depois foi ao sepulcro. José de Arimateia, enfrentando possível zombaria dos seus colegas, pediu com ousadia a permissão de sepultar Jesus. Olha só. Nicodemos também participou desse labor. Jesus inspirou firmeza em seus amigos. Tudo que ele quer de nós. Como é que podemos provar que ele é nosso amigo? Vamos lá. Tem aqui umas passagens bíblicas que em 3 versículos eu quero ler rapidamente com vocês, né? Vamos lá. João capítulo 15. João capítulo 15. Vamos ler o versículo 13 ao 15. Vamos lá. Capítulo 15, versículo 13 ao 15. Começando o versículo 13. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Versículo 14. Vocês serão meus amigos se fizerem que eu lhes ordeno. Versículo 15. Não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornarei conhecidos. Então você quer ser amigo de Jesus? Então tem que fazer o que ele nos ordenou. Isso é ser amigo de Jesus. No círculo íntimo dos 12 discípulos, Jesus cultivou um vínculo ainda muito mais estreito com Simão Pedro, Tiago e João. Então, sempre, por exemplo, na casa de Jairo, quem entrou foi quem? Pedro, João e Tiago. No monte do Getsemane, quando ele estava orando, foram os 3 de novo. No monte da Transfiguração, foram os 3 de novo. Então ele criou esse vínculo junto com esses 3 que mais tarde foram chamados de os cabeças da igreja. Então, queridos, tudo começa quando você tem uma intimidade com o seu amigo, com o seu Senhor. Você quer ter uma vida de vitória, de sucesso, quer sair desse mesmice de vida? Então começa a se intimidar com o Senhor, aprofundar a sua amizade com Ele. Conversar com Ele francamente. Né? Eu já contei com um testemunho que de vez em quando a gente tem uma conversa franca entre nós dois. Então, queridos, Ele vai sempre estar ao teu lado. Como Ele sempre está ao teu lado. Ele falou que eu estarei convosco até a consumação do século. Então, isso quer dizer que Ele está aqui comigo nesse momento e está com você também aí. Vamos lá? Número 5 e última da nossa unidade hoje. O modo de Jesus falar. Vamos lá? 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22 ao 24. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22
até o versículo 24. Vamos lá então? 1 Pedro. Diz o seguinte: ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado na sua boca. Verso 23. Como insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Versículo 24. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sob o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. O versículo 23, na verdade, dá aqui uma dica, né? Que Jesus, ele não perdia o seu tempo para revidar determinadas coisas. Ele não perdia o seu tempo. E, na verdade, nós não podemos perder nosso tempo em revidar o que as pessoas falam da gente. Vamos levar isso na boa, aprender como nós já podemos ter os vídeos aí, uns unidades para trás, que nós ensinamos sobre isso. Eu, particularmente, eu sou um deles que eu estou nesse processo de aprendizado. Como você está, eu também estou também, todos nós estamos. Ninguém aqui está expert, alguém está acima de qualquer coisa. Precisamos aprender. E uma delas é essa, né? Ele era insultado, ele nunca revidava. Quando sofria, ele não fazia ameaças às pessoas. Então, podemos aprender com Jesus sobre isso. Vamos lá? Bom, aqui, apresentamos abaixo algumas maneiras como Jesus empregou o seu modo de falar. Vamos lá? Vamos falar algumas delas aqui? Jesus mostrou habilidade extraordinária no emprego de perguntas como recursos didáticos. Ele sempre estava mostrando isso, né? Teve que dar um recurso em algumas coisas que a qual ele ouvia um comentário, ia lá e empregava algumas perguntas. As perguntas que ele fazia eram didáticas, era uma forma de levar as pessoas que estavam ouvindo a um aprendizado e levá-los ao raciocínio. Vamos lá, segunda. Às vezes advertiu sobre dificuldades e tentações vindouras. Inúmeras vezes Jesus fez isso com seus discípulos e faz isso conosco ainda hoje. No geral, Jesus respondia às perguntas que lhes eram feitas. Entretanto, não respondeu à exigência por parte dos fariseus de um sinal. É desnecessário. Não, sinal. Se fosse nós hoje, com essa mente nossa meio deformada, meu amigo, você não viu aí os coxos levantando, não? Você não viu os cegos vendo, não? Não viu os demônios sendo expulsos, os leprosos sendo curados, não? Você está cego? É claro que a gente não vai fazer isso. Precisamos aprender com Jesus, que Jesus não se preocupou. Que é o sinal? Vai ficar querendo. O silêncio dele exatamente falou isso. Vai ficar querendo, meu querido. Não perdia tempo com essas coisas. Vamos para outra. Jesus respondeu com grande lógica à acusação que o expulsava demônios pelo poder de Beelzebul. E ironicamente, né? Demônio expulsa o demônio agora, o reino vai lutar com o seu próprio reino, do inferno. E calou os que estavam acusando. Jesus, ele é maravilhoso. Vamos lá, vamos prosseguir. Às vezes, repreendeu severamente pessoas e cidades insensíveis. Isso nós podemos ver. Uma delas foi Cafarnaum, né? E até Nazaré, né? Que é onde ele foi expulso.
Vamos lá, outra. Repreendeu inclusive seus discípulos por sua falta de fé. Jesus denunciou a hipocrisia dos fariseus. E isso, irmão, se todo mundo hoje, se todos os pastores, todos os pastores se colocarem como profeta e assim por diante, as igrejas tiverem seus profetas, vamos mascarar esses falsos que ficam aí ensinando coisas, mas não vivem o que pregam e que ensinam. Vamos lá, mais uma. Penúltima. Em ocasiões excepcionais, elogiou as pessoas por sua fé e fidelidade. Temos aí o exemplo da mulher cananeia. O centurião falou assim: nunca vi fé em Israel como essa. Com frequência o Senhor disse às pessoas que não tivessem medo. Jesus colonizava palavras. Porém, não fazia isso porque ele era tímido, porque ele não queria perder tempo. Ele sabia usar as palavras no momento certo. Precisamos nós aprendermos isso, que se queremos ter uma mente semelhante de Cristo, esse é um ponto crucial, ou mais difícil de se aprender. Mas nós estamos aqui para isso. Eu estou ensinando aquilo para você, eu estou aprendendo também, estou começando, eu também estou me olhando um pouquinho, não é uma situação que eu preciso aprender mais ainda em falar somente só o necessário. Quando nós falamos o que é necessário, as pessoas vão continuar falando sozinhas. Deixa elas falarem sozinhas. É assim mesmo, né? Quando alguém precisava de um estímulo, precisava de uma palavra, Jesus estava lá perto deles. E a palavra de Jesus eram sempre claras e pertinentes. Ele disse: digo-vos, pois que toda palavra fútil que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Mateus 12:36. Tomemos cuidado com essa advertência de Jesus. Queridos, o exemplo de Jesus, na verdade, ele tem que ser práticos, precisos. Não vamos nós querer andar segundo o nosso próprio curso, ao nosso próprio caminho, que não vai adiantar nada. Não vamos chegar a lugar nenhum. Na primeira unidade do curso Conhecendo Deus, Fazendo Sua Vontade, nós ensinamos sobre Jesus e o caminho. Ele conhece a estrada. Se Ele deu alguma sinalização para você, obedeça a sinalização. Simplesmente isso. Essa semana agora tivemos alguns probleminhas e eu tomei isso como sinalização para mim. 3 vezes aconteceu. Primeira, aconteceu um fato do camarada eu parar e virar, liguei a seta no carro para poder seguir à esquerda, o carro me para sem sinalização nenhuma, não piscou farol, não ligou seta, e depois ainda fui eu que estava errado ainda. Minha esposa me repreendeu para poder não revidar com ele em palavras. A outra, né? Parece do nada, parece um carro passa na minha frente e você não vê nada. E o cidadão estava fazendo um zigue-zague na estrada. E aí eu parei para pensar, opa, tem uma sinalização aí, preciso orar mais, preciso abençoar, pedir a bênção do Senhor quando for sair de casa. Eu fazia isso tempo, a gente na correria acaba deixando desapercebido. Nós estamos aprendendo isso, sinalização. Então, o estudo de hoje nos ensina esse princípio de relações com as coisas materiais,
e com as pessoas. Tudo do reino de Deus precisa muito dessa relação igual a de Cristo. Tudo funcionou, tudo saiu bem. Tudo sai bem quando nós funcionamos tendo as mesmas atitudes igual a de Cristo. Estamos ensinando aqui, queridos, vocês estão finalizando já, quase já, o curso A Mente de Cristo, que é exatamente a maneira como Jesus se comportou, como ele falava, como nós falamos aqui hoje, como ele reagia, até me falando sobre questões psíquicas, questões espirituais, que a qual sempre querem nos afastar de Deus e abrir legalidade para o diabo. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor Espírito Santo nos abençoe, a mim e a você, meu querido. Deixa um lembrete para você, tá? O céu é o seu limite. E que a bondade e a misericórdia do Senhor te acompanhem para onde quer que você for. E que o amor de Deus, a graça bendita salvadora de Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós. Que Deus lhes abençoe.